Havendo quórum regimental, iniciamos os trabalhos da presente reunião da Comissão de Inquérito para apurar, investigar a contratação de empresa prestadora de serviço de ambulância para transporte de pacientes do coronavírus Covid-19 pela Secretaria Municipal de Saúde. Esta reunião está sendo realizada de forma presencial e também no formato virtual, com deliberação remota para atender aqueles vereadores do grupo de risco. Solicito ao senhor secretário para que faça o encaminhamento da ata da reunião anterior. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Solicito aos colegas vereadores a possibilidade da dispensa da leitura da ata, haja vista que foi encaminhada por e-mail aos colegas vereadores. Como acordo? Coloque em votação a aprovação da ata. Em votação, a ata de reunião anterior. Os contrários se manifestam, favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Edson do Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, pedi essa questão de ordem, senhor presidente. Pedi essa questão de ordem. Queria fazer uma solicitação ao senhor presidente que os depoimentos que forem ser colhidos nessa oitiva da CI, que fosse digitalizado, até porque eu sou o relator e eu tenho dificuldade em pegar no site da Câmara, então eu gostaria que fosse digitalizado, senhor presidente, para melhor correção, para melhor investigação, de a gente poder fazer o relatório. Então eu estou com dificuldade, eu gostaria que fosse digitalizado esses documentos, senhor presidente. Vou ver com o nosso presidente da casa, o presidente Tita Belloli, e ver se tem disponibilidade de funcionários para a digitalização desses documentos para você. Era isso, presidente. Sim. Dando prosseguimento à reunião, conforme deliberação da comissão, hoje teremos duas oitivas. Secretário de Saúde, Acélio Casagrande, e Procuradora-Geral, Ana Cristina Soares de Flores Youssef. Vamos ouvir primeiramente o senhor Acélio Casagrande, ao qual solicitamos para que adentre ao plenário e tome assento no lugar a ele reservado. Ao senhor secretário para que faça a leitura dos termos de depoimento do senhor Acélio Casagrande. Comissão de Inquérito da CI dos motoristas, termo de depoimento. Eu, Acélio Casagrande, brasileiro, solteiro, secretário municipal de saúde, inscrito no CPF número tal, residente e domiciliado na rua Cecília Darós Casagrande, número 135, apartamento 102, bairro Comerciário, neste município, declaro, para os devidos fins e a quem possa interessar, que os conteúdos gravados por meio eletrônico em posse desta CI, oriundos do meu depoimento, são fiéis e verdadeiros. Sendo verdadeiras as minhas afirmações, tenho ciência que o presente depoimento está sujeito às sanções elencadas no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal CPP, Criciúma, 9 de junho de 2020, vai assinado por o senhor Acélio Casagrande. Gostaríamos também de agradecer a presença plenária do ex-vereador
Zilli, nós está acompanhando no dia de hoje. Antes de dar início aos questionamentos, eu gostaria de deixar a palavra livre ao nosso convidado do dia de hoje, o Acélio, para que faça sua manifestação. Muito bem, presidente, senhores vereadores, todos aqueles que nos assistem nessa tarde, sempre deixando muito claro que essa CI, esse pedido de esclarecimento foi oriundo do próprio governo municipal, para que se esclareça definitivamente essa questão na contratação dos motoristas, de forma que eu agradeço e fico à disposição. A gente que agradece a sua presença aqui, e agora eu deixo os vereadores à vontade para que façam os questionamentos. Gostaria de me inscrever, senhor presidente. Pois não. Então, com a palavra, o vereador Edson do Nascimento. Boa tarde, senhor secretário, Acélio Casagrande. Sinta-se à vontade, até porque já foi vereador aqui também, né? E fique muito tranquilo para responder as perguntas que, por a gente ser encaminhado. Senhor presidente, eu tenho 5 perguntas a fazer. E eu vou fazer a pergunta, e aí aguardo a resposta para fazer a pergunta seguinte. Conforme o memorando 389 de 2020, assinado no dia 1º de abril de 2020, você indicou o Fabiano para fiscal do processo de contratação de serviços de motorista de ambulância com caráter de emergência. Confirma a sua assinatura no memorando, que você fez o memorando para o Fabiano? Sim. Dando plenos poderes para ele? Confirmo, porque por ele ser o gerente da área de urgência e emergência, e é de praxe, né? Aquele em que é o responsável pela área assinar como responsável técnico também dos contratos que forem firmados. Ok. Antes mesmo de você, o secretário de Saúde, Acélio Casagrande, solicitar para que fosse contratado os serviços de motorista, né, de ambulância, é óbvio, no nosso entendimento, no meu entendimento, você fez reuniões antes com o prefeito Clésio Salvaro, até para definir critérios, demandas, valores. Você teve uma reunião antes com o prefeito Clésio Salvaro, para que fossem, até para passar as demandas e para justificar que fosse feito o ato de contratação, é isso? Bem, a pandemia ela surgiu em março como algo jamais visto na história do mundo, né? Quando nós criamos, então, a central de triagem, nós iniciamos sem ambulância e tentamos, por algumas vezes, colocar naquele local um motorista que fosse do SAMU ou que fosse nosso, né? E não conseguimos, né? Diante de toda a pressão que veio do próprio centro de triagem, das pessoas que estavam sendo transportadas de forma inadequada do centro de triagens para o hospital, nós sentimos a necessidade de contratação desses motoristas e por isso corremos atrás. E foi uma decisão nossa da Secretaria da Saúde em fazer com que todo esse processo caminhasse de uma forma mais correta e eficaz, né? Portanto, todos os assuntos que são conduzidos pela Secretaria da Saúde, nós temos todo um acompanhamento da nossa equipe técnica e por ela solicitada. Então, o prefeito Clésio Salvaro, naquele momento da contratação dos motoristas, é claro, como de todos os assuntos, ele fica ciente
das ações que estão sendo tomadas pela Secretaria da Saúde, mas não houve uma reunião específica para tratar desse assunto. Ele estava ciente da demanda e da contratação, né? Olha, ele sempre é ciente de todos os assuntos que são tratados pela saúde e por qualquer outra secretaria. Perfeito. Só para mim poder entender ali, secretário, o centro de triagem ele está instalado aqui, ele estava instalado bem próximo ao hospital, né? Sim. Diga-se de passagem, atravessando a estrada, do outro lado é o hospital, onde, se precisasse ser internado, a pessoa seria internada. Havia demanda de ambulância para, mesmo sendo, estou fazendo pergunta de leigo, tá? Mesmo sendo ali, bem próximo, o centro de triagem não conseguiria, triou a pessoa, já encaminhar ali, teria que ter uma ambulância, é isso? Com certeza. Na primeira semana, quando se iniciou, eu também imaginava que se pudesse trabalhar dessa forma, por ser próximo ao Hospital São José. Mas aí, pela gravidade que começaram a chegar as pessoas, né, com falta de ar e insuficiência total de mobilidade, os nossos profissionais tentaram levar com cadeiras de roda por diversas vezes. E por diversas vezes nós chegamos perto de perder pacientes naquele local. Então, quando os nossos técnicos, e aí estava na coordenação a Larissa e o Wanderson, quando eles começaram a solicitar, relatar as situações que estavam ocorrendo e do risco, inclusive temos gravações, temos vídeos, temos mensagens desses profissionais, dizendo que não tinha como transportar. Assim como após a nossa rescisão do contrato da empresa, nós retomamos a fazer dessa forma novamente por não ter ambulância e não deu para aguentar, né? Não tem como, tem que ser na ambulância para poder socorrer e transportar rápido, porque numa cadeira de rodas, em um asfalto totalmente, como se chama, asfalto que não é liso, né? Irregular. Irregular, né? Totalmente irregular, não tinha como transportar. Então a necessidade da ambulância foi comprovada mais que uma vez. Tanto é que agora, novamente, a ambulância ali está. Terceira pergunta. Quem definiu o número de motoristas a serem contratados, né? E a demanda? Tinha demanda para este número de motoristas? Porque nós vimos que foram solicitados 16 motoristas, né, de ambulância. E por que não foram usados os nossos motoristas de ambulância da central de ambulância do município? Porque sabemos que devido à pandemia, vários outros problemas de saúde, né, eles foram paralisados, né? E ficou o motorista, né, como se pode se dizer, ansiosos, né, de trabalho, porque eles teve muitos serviços que foram paralisados. Nós não poderíamos ter utilizado os mesmos motoristas da nossa central de ambulância do município? Então, esse é um questionamento que todos fazem, com razão, ter essa dúvida. Mas assim, o motorista de ambulância, ele primeiro, só a sua demanda de transportes de pacientes com hemodiálise e outras comorbidades já são insuficientes os números que lá estão. Segundo, eles foram chamados para atender 2, 3 casos. Nenhum dos casos eles aceitaram atender, porque a capacitação deles não é para atender uma pandemia, e principalmente uma pandemia que não se sabia pelo menos a gravidade da transmissão e como era a transmissão pela forma em que foi colocada. E realmente eles tinham razão. Eles não eram contratados como motoristas, socorristas e principalmente pandemia. A ambulância, nós tínhamos 4 ambulâncias. Num primeiro momento, todos aqui sabem do quanto foi dito e do qual seria a dimensão. Ninguém sabia a dimensão da pandemia. Em lugar nenhum do mundo sabia a dimensão dela. E aí, com 4 ambulâncias, nós precisaríamos de 4, mais 4, mais 4, mais 4, 16 motoristas. Nós precisaríamos de 16 motoristas para atender as 4 ambulâncias, se chegássemos a um pico da pandemia necessária. Não foi necessário, nós contratamos 4, e esses 4
estavam sendo suficientes para uma ambulância, porque é 12 por 36. Então são 4 motoristas. De forma que a necessidade, sem dúvidas, o SAMU foi chamado por diversas vezes, não aceitou transportar. O transporte de um paciente de Covid, ele requer uma higienização prolongada, portanto a ambulância tem que ficar parada por um grande período, e aí não tem como transportar outros pacientes por ela ter que ficar parada, e o motorista tem que ser especializado para poder saber exatamente como manipular esse paciente e também a ambulância para não contaminar outros pacientes. O SAMU não aceitou transportar o paciente. Qual a justificativa do SAMU? Eu faço essa pergunta, senhor secretário, porque lá na frente com a outra pergunta que você vai me responder, nós sabemos que a empresa contratada, quem fazia o transporte eram os motoristas do SAMU, e com a ambulância da prefeitura. Então, qual foi a justificativa do SAMU para eles não aceitar fazer esse tipo de transporte? Ou seja, se é questão de que os motoristas não estão capacitados, por a falta de curso, enfim, eles também não poderiam estar transportando através da empresa contratada. Mas qual foi a alegação do SAMU de negar esse socorro? Que não estavam preparados para fazer transporte de pacientes do Covid. Essas foram as alegações sempre. E outra, na semana passada ainda, novamente, o SAMU foi acionado para fazer o transporte de pacientes e, novamente, houve a negativa nesse transporte. Portanto, por diversas vezes foi chamado e por diversas vezes ele negou a sua ida ao transporte. Ok. Você tinha conhecimento, e aí vou entrar mais no cunho, você tinha conhecimento que a empresa contratada, Girelli Master Vida ali, ela funcionava na casa do Fabiano, que foi o cara ao qual o senhor deu um memorando a ele, dando plenos poderes para ele contratar as empresas. Você sabia que a empresa contratada, ela funcionava na casa dele? Não, não sabia. Não, isso não sabia, e o Fabiano sempre foi de confiança, pelo menos no período em que eu o conheci, quando entrei na secretaria, que ele já estava, mas é de confiança. E quanto a isso eu não sabia com relação a ter ou não ter contrato com a empresa, ou ser ou não ser o terreno onde a ambulância estava ser dele. Portanto, quando se dispara um memorando para fazer uma determinada contratação ou uma determinada compra, cabe ao secretário dizer: eu preciso desse serviço. Coube ao Fabiano fazer todo o processo licitatório, e encaminhar ao setor de logística. O setor de logística é na Secretaria de Administração e Finanças, não é mais na Secretaria da Saúde. A partir do momento que a Secretaria de Logística solicita um parecer jurídico, e aí foi a Procuradoria que deu o retorno dando ok desse processo todo. Portanto, todo o processo foi desencadeado e feito dentro das normas legais, dado encaminhamento e solicitado assim por mim e depois pelo próprio Fabiano ao setor de logística. Secretário, a gente faz, eu tenho a última pergunta a fazer, a gente faz essas perguntas até para a gente poder mesmo saber a real verdade, e até porque a gente conhece você de muitos anos e sabe do seu critério, mas a gente é obrigado a fazer essas perguntas. A quarta e última pergunta, e aí eu estranho ali na resposta de o SAMU se negar a fazer, e não ficou correta ali a pergunta, porque eu perguntei, ele se negou a fazer porque eles não tinham curso ou porque as ambulâncias não estavam preparadas. Eu só gostaria que o senhor repetisse ali, se é porque os motoristas não estavam qualificados. Isso, o SAMU, ele deve ter feito um memorando, dizer, nós não vamos fazer porque os nossos motoristas não estão qualificados, ou nós não temos a ambulância adaptada para esse tipo de ocorrência.
Qual os itens que foi levantado pelo SAMU? Olha, primeiro, o SAMU ele sempre feito uma regulação dele, né? Quando a nossa unidade, ou seja, o centro de triagem solicitou a transferência desse paciente, a recusa ou o não, né, foi dado de uma forma que também aqui eu não tenho detalhes do porquê que eles não aceitaram e não aceitam ainda. Eles não estão aceitando transportar o paciente, tanto é que há poucos dias um cadeirante novamente, uma pessoa numa cadeira de roda, novamente teve que ser... 2 técnicos de enfermagem ficaram ali na rodovia, segurando os veículos para não virem de lá para cá, e outros 2 aqui embaixo segurando aqui para lá, para que 2 profissionais de saúde atravessassem com a cadeira de roda novamente um paciente com insuficiência respiratória pelo asfalto. Então, o SAMU ele tem dito que não faz esse tipo de transporte do Covid, e aí realmente não teve como. Por diversas vezes a unidade fez o chamamento, tanto a gerente anterior como a gerente atual do centro de triagem. Não, isso é bom que fique bem claro, porque em nenhum momento o secretário de Saúde se omiteve em pedir para o SAMU fazer o triplo transporte, né? Então, sempre quem fez o chamamento é a unidade que faz o chamamento. Isso, para deixar bem claro, até porque às vezes tem pessoas que dizem, por que não usa o SAMU? Então, nesse caso, foi procurado o SAMU em 2 ocasiões, relatado pelo secretário, eu acho que bem mais. Bem mais 2 vezes. Então, você tinha consciência das 3 empresas que foram feitas as tomadas de preço, né? Que o Fabiano fez a tomada de preço. Estou perguntando se você tinha consciência das 3 empresas, se foram passadas para você, né? Sendo que uma das empresas que foi feita a tomada de preço, ela só tem o caráter de transporte de passageiro rodoviário sobre regime de fretamento. Ou seja, não tem vínculo nenhum à ambulância, enfim, a motorista com curso, com especialidade, né? A segunda ambulância, ela era de cunho particular, né? Que só fazia tipo de transporte ambulatorial, né? E aí a terceira empresa, e aí nós temos várias empresas na cidade de Criciúma, né? Empresas que há 10 anos constituídas no mercado, no transporte exclusivo de ambulância, com motoristas qualificados, e a empresa, essa empresa vencedora do certame, né? Ela foi criada no dia 5 de setembro de 2019, ou seja, ela tinha 5, 6 meses só, né? Essa empresa ela tinha 5, 6 meses de existência no mercado, né? E você tinha conhecimento que os motoristas desta empresa, né, que prestavam serviço para a empresa, e aí por isso que eu fiz a pergunta do SAMU, que era um motorista do SAMU nas horas vagas. E aí eu queria saber o porquê que o SAMU, então, se negou a fazer, se era porque os motoristas não eram qualificados, e aí por que então, para essa empresa, os motoristas do SAMU, nas horas vagas, prestam o trabalho. Então, a minha pergunta, secretário, era se você tinha conhecimento dessas 3 empresas, da tomada de preço, ou realmente foi dirigido só ali ao setor de logística, e você só deu o aval após passar pelo, óbvio, né, passou pelo jurídico da Prefeitura de Criciúma, que deu o aval e chegou na sua mão, é isso? Então, como é que é feito o processo? Eu solicitei, né, a contratação de motoristas, né, de forma direta. Não houve sucesso naquele momento. Solicitamos aos motoristas de outras secretarias que pudessem nos auxiliar naquele momento, porque nós, tendo a ambulância, o que nos faltava era o motorista. Nós temos ambulância, né? Houve a negativa, inclusive, na minha sala, uma reunião com o Dr. Ronto e outros profissionais técnicos que eu não estava, pedindo, pelo amor de Deus, que eles nos socorressem, que fossem trabalhar com a ambulância. A negativa imediata de todos eles, porque não iriam, seria desvio de função. Se eles estivessem sendo motoristas de uma ambulância como socorrista e que estariam atuando nessa área.
Ponto. Eu acho que isso fica muito claro, né? Que não houve condição, não houveram motoristas, mesmo chamando aqueles da central de ambulância, mesmo chamando aqueles do SAMU, que não tinha como eles saírem também, porque já são poucos, e não houve o atendimento pelo SAMU. Quando eu disparo a contratação de motoristas, ou seja, motoristas ou uma empresa terceirizada para poder dar conta dessa situação, aí parou o processo de mim para o profissional que iria contratar essa forma de motoristas. O que ocorreu? O Fabiano, né, como todos os profissionais, como a primeira avaliação de preços, uma análise de preços é feita pela Secretaria da Saúde. O Fabiano tentou de todas as maneiras empresas que pudessem atender a esse chamamento. Ele conseguiu 3. Não quer dizer que depois de ele encaminhar esses 3 valores de referência, são valores de referência, não são valores que teriam que ser contratados. Ele encaminhou esses 3 valores de referência para o setor de logística. O setor de logística teria como, e aí se fez, se não fez também não acompanhei, como chamar inclusive mais empresas, se achasse necessário, que não fosse o valor de mercado. Então, a minha etapa parou quando eu encaminhei a solicitação apenas, e depois homologuei no final de todo o processo, por ter passado pela logística, por ter passado pela procuradoria, aí sim eu homologuei o valor, o menor valor das 3 propostas que apareceram na prefeitura, por sinal, um valor que realmente não é maior do que se fosse contratar direto, né? Se eu contratando direto pelo valor que agora nós contratamos, né, ele é menor ainda com todos os encargos do que um contrato direto. Para os senhores terem uma ideia, o motorista hoje da Prefeitura de Criciúma, a média dos salários dos motoristas da Prefeitura de Criciúma hoje, com horas extras, horas de noturna, né, na média de R$ 7.200 mil por mês. Né? Esse é o valor da média dos últimos meses dos motoristas de ambulância, dos nossos motoristas da Prefeitura da Central de Veículos de Ambulâncias. Portanto, o valor de 3.900 com encargos. E mais uma, se eu contrato hoje o motorista que está ali agora contratado direto, que a Câmara aqui aprovou a contratação dos motoristas, esse motorista, porventura, tiver Covid, aliás, passou uma reportagem muito boa no Jornal Nacional há poucos dias, do número de infectados motoristas de ambulância no Brasil. Né? Se esse motorista que hoje ali está, contratado direto por R$ 1.900 da Prefeitura, ficar doente, quem é que vai colocar outro para substituir? É a Prefeitura, porque é um contrato direto. Se fosse daquela forma que tinha sido feito, quem faria a reposição? A empresa que tinha contratado. Então, portanto, eu não sei... eu acho que essa questão até não está em discussão, mas não ficou dúvidas para ninguém, né, de que com relação ao valor, foi um valor baixo encontrado no mercado e não encontraria outro menor que esse, em hipótese alguma, no mercado de Criciúma para contratar um motorista. Então, quanto a isso, toda a tranquilidade do mundo. E de forma que também, para poder esclarecer isso, como eu disse, o governo pede essa CI, e para esclarecer mesmo, e não foi pago em absoluto nenhum centavo para essa empresa, para aguardar inclusive toda essa análise que está sendo feita, e com o afastamento, né, dos 2 profissionais da Secretaria da Saúde. Encerrando, toda a questão desse documento, ele passou pela Procuradoria para depois você assinar, né? Então, só para encerrar. Todo o processo foi feito, né? Eu disparei a solicitação, o setor de logística, que é o setor de compras de toda a Prefeitura de Criciúma, fez todo o processo licitatório, encaminhou para a Procuradoria deu o de acordo, ok, e devolveu ao setor de logística. Depois disso tudo feito, é que aí sim a gente homologou. Aí depois é que é feita a sua assinatura e a assinatura do prefeito no Aí existe documento. a homologação. Ok. Obrigado.
Senhor presidente, era isso. Com a palavra o vereador Zairo. Boa tarde, senhor presidente, Antônio Manuel, membros da CI, a todos que nos assistem, e um especial boa tarde ao nosso secretário da Saúde, o Acélio Casagrande. É um prazer conversar com o senhor e também é um prazer esses esclarecimentos, né, e eu acho que esse é o papel de uma CI. Uma CI, na minha concepção, ela não é um tribunal de inquisição, onde se pré-condena qualquer pessoa ou qualquer autoridade. Ao contrário, é um momento especial que aquele que não deve, não teme, expõe a sua versão dos fatos. Secretário Acélio, o senhor é um cidadão de alta experiência política e inegável conhecimento na área que o senhor está atuando, no Poder Público Municipal. Até porque a sua experiência é muito larga, né? Então, acredito que ouvir do senhor as explicações, eu não tenho problema nenhum em, primeiro, ter fé no que o senhor afirma, né? E confiar plenamente na larga experiência que o senhor tem. Então, também não é do seu controle as minúcias, os detalhes de cada contratação, já que o senhor mesmo disse que declinou em função de haver um responsável para fazer esse procedimento. Bom, então eu insisto na pergunta que foi feita, só quero colocar o seguinte. Havia uma necessidade de contratação de motoristas de ambulância, porque o município dispõe de ambulâncias. Afirmou que conhecia o meio, o métier, conhecia os motoristas que poderiam ser contratados, conhecia muito as empresas, tinha amplo domínio do meio onde iria se dar esta contratação. Ora, foi afirmado aqui que o SAMU declinou de participar, né? Dizendo que os seus motoristas específica da Covid. Ora, se a escolha da empresa baseia-se no fato dela ter motoristas habilitados para o serviço que vai prestar, e se os motoristas eram os mesmos do SAMU, secretário, não há uma contradição? Se há amplo conhecimento da empresa que está sendo contratada, dos seus motoristas, se há amplo conhecimento do meio, e sabendo que eram os mesmos, quer dizer, não pareceria uma situação assim que, olha, o leigo pode dizer, não, eles querem receber por um lado e receber por outro, quer dizer, a prefeitura, mesmo por um contrato de baixo valor, estaria pagando 2 vezes para o mesmo profissional, quer dizer, do ponto de vista de um leigo, assim, que está olhando a situação de fora. Não é estranho isso? Essa é a minha primeira questão, senhor secretário. Bom, primeiro que nós não temos, e essa casa aprovou posterior a isso tudo, nós não tínhamos como contratar o motorista socorrista, porque nós não tínhamos nos quadros da prefeitura a função de motorista de ambulância socorrista. Essa função, esse cargo, ele foi criado posterior a isso tudo, então eu não tinha nem condições de contratar, porque eu não tinha a função de motorista socorrista. Segundo, se a empresa contratou o motorista de ambulância, aí coube à empresa e não a nós definir quem seriam os motoristas. O que a gente exigiu lá na licitação certamente está lá, que seriam os motoristas socorristas, e aí coube à empresa então contratar. Mas não há contradição, em hipótese alguma, vereador Zairo. Não há condição, não existia a condição nenhuma e não há contradição nenhuma nesse sentido. Tranquilo. Está cortando a ligação, eu vou ser breve, a internet não está boa. Quando a prefeitura resolveu encerrar o contrato, instaurou provavelmente a sindicância, afastou os servidores. De acordo com a sua experiência, o senhor percebeu
que houve desvio de conduta dos servidores de acordo com o seu feeling. Olha, isso aqui foi feito de uma maneira que não é republicana. O senhor percebeu isso ou acredita que tudo esteja normal, tudo foi feito dentro da legalidade e o encerramento se deu por um outro motivo, não sei. Então, por que foi encerrado o contrato, né? Se existe uma ilegalidade, um desvio de conduta, na sua avaliação, se existiu ou não algum tipo de desvio de conduta nesse procedimento, né? Não pelo valor, porque a gente concorda que o valor é bastante razoável, mas se houve um direcionamento, quer dizer, houve favorecimento, uso de um instrumento público em benefício pessoal de algum servidor. O seu feeling, a sua experiência, o senhor encerrou o contrato porque o senhor percebeu isso? Boa, Zairo, vereador Zairo. Em hipótese alguma, eu colocaria essa situação de desconfiança do servidor público, até porque esse servidor, ele trabalhou incansavelmente na montagem, e eu me recordo até hoje, sábados, domingos, à noite, fazendo transferência dos móveis do centro de triagem para o novo centro de saúde, para poder desocupar, fazer aqui o centro de triagem. E nesse centro de triagem, ele teve assim uma atuação muito forte. E eu sempre observo, e observei no Fabiano, que é o gerente, que era o gerente, hoje afastado da saúde, muita índole. Ele sempre procurou ir buscar melhores preços, sempre brigou para ir buscar melhores condições na compra, inclusive quando ajudava lá também no departamento com a Nelly, nas CAFs, nós temos aqui o vereador Pastor Jair, né? Nas CAFs da UPA, em que ele também, como gerente de urgência, ele era um dos coordenadores da CAF. Na CAF sempre questionando também as metas, a qualidade, o atendimento. Então, em nenhum momento eu tive desconfiança da índole com relação a isso. O contrato ele foi suspenso. Primeiro que é necessário esclarecer, como foi dito aqui pelo relator, vereador Paiol, é importante esclarecer. Eu tenho 30 anos de vida pública e deixar uma situação como essa, tão pequena no meu considerar, tão pequena porque não houve dolo nenhum aos cofres públicos, não haveria se continuasse o contrato. O que foi questionado, na verdade, pelo Ministério Público, e aí é importante a CI para esclarecer tudo isso, foi a forma de contratação do motorista. Então, acho que essa forma de contratação do motorista é que tem que deixar muito claro aqui, né, do porquê que foi feita essa forma de contratação, dessa forma por empresa e não por direto. Então, vereador Zairo, a quebra de contrato realmente foi no sentido de deixar isso com toda a transparência do mundo, bem claro e bem explicativo para poder, aí sim, né, eu não ficar com esse negócio nas costas daqui a pouco, lá na frente, aquele negócio lá dos motoristas de ambulância. Não, vamos esclarecer isso, vamos esclarecer, vamos deixar tudo direitinho para não deixar nada em branco, como sempre foi na nossa vida. Perfeito? Eu gostaria então de agradecer perfeito, eu gostaria de agradecer as palavras, secretário, o senhor ter vindo aqui prestar esses esclarecimentos, e para encerrar só dizer que a CI foi construída pelos representantes do Paço Municipal, perfeito. Correto? Talvez o senhor tenha razão nesse ponto, não seria necessário essa dimensão que tomou, mas a iniciativa foi 100% do Paço, como o senhor mesmo afirmou. Um forte abraço e agradeço muito a sua presença. Forte abraço, vereador. Obrigado aí. Com a palavra o vereador Pastor Jair. Senhor presidente, demais vereadores, nosso convidado aqui, Acélio, secretário de Saúde, e, primeiramente,
agradecer a presença do secretário, elogiar o trabalho feito, tenho acompanhado o trabalho feito pela Secretaria de Saúde, tanto na terceirização da UPA, tanto nas unidades que a gente tem procurado acompanhar, nessa pandemia agora, o trabalho, e o senhor é o gestor da pasta, então, parabenizar acima de tudo o trabalho. Mas, essa CI, ela tem como propósito, objetivo, é justamente trazer luz nessa situação aqui. Eu estou com o processo do Ministério Público, Acélio, e na verdade em março o Ministério Público já tinha mandado um parecer ao prefeito com relação, nesse período emergencial de calamidade, decreto, na contratação. E o senhor colocou muito bem aqui quando falou que o questionamento é justamente com relação à contratação de motorista, né? E o Ministério, em março, tem as datas aqui, no dia 31 de março, ele deu um parecer, Ministério Público, depois aqui, a promotoria de justiça aqui da comarca de Criciúma, no dia 2 de abril também deu um parecer ao município, e o prefeito, quanto a procuradoria do município, receberam e, aparentemente, segundo o processo, acataram o parecer do Ministério Público com relação à contratação de pessoas nesse processo agora de emergencial. O senhor está sabendo de todos esses pareceres, sugestões que vieram do Ministério Público para a Procuradoria, para o prefeito municipal? O senhor está a par desse parecer, recebido pelo procurador, Procuradoria e também pelo prefeito do Ministério Público? Só para me entender bem, vereador, você fala do mesmo processo que gerou essa situação? Exatamente. Ah, não, sim, recebemos também na Secretaria da Saúde. Não, mas o senhor sabia desse parecer lá em março, recebido pelo prefeito, pela Procuradoria, com relação às contratações que deveriam ser e seguir corretamente, né, no caso, diretamente? Tanto que, não, nós tentamos, inclusive, a contratação direta, só que nem a função existia, nem o contrato nem a forma de contratar existia. O cargo foi criado agora em abril, né? O cargo foi criado em abril, então é claro que o Ministério Público ele recomenda sempre, a gente tem conhecimento como gestão pública de tantos anos, que a primeira forma de contrato é o concurso público e segundo é o processo seletivo, né? Como nós não tínhamos nem do concurso público para chamar, nem de processo seletivo e nem o cargo de motorista socorrista, nós tentamos de todas as maneiras preservar pela vida. Eu acho que como gestão de saúde de tantos anos, como eu disse, a primeira coisa é prezar pela vida, né? Veja bem, vereadores, quando nós criamos o centro de triagem aqui do Hospital São José, nós evitamos o contágio. Talvez nós estejamos no patamar que nós estamos hoje, por uma atitude que parece ser simples, mas que representou muito. Imaginem só, esses pacientes todos que foram atendidos no CI, no Centro de Triagem da Boa Vista e no Centro de Triagem aqui do centro, se estivessem todos num pronto-socorro do São José sendo atendidos ali. O que seria de contaminação? Eu me recordo como se fosse hoje, no início da pandemia, eu assistindo a algumas entrevistas de grandes mestres do assunto do mundo inteiro, e eles diziam: cuidado com as aglomerações em pronto-socorro de hospital. Foi a primeira coisa que a gente fez. Vamos tirar esse povo daqui, porque aqui é contaminação. Então, a forma de contratação, não tinha como contratar, porque não tínhamos o cargo de motorista socorrista, né? E os outros não aceitaram por ser desvio de função. Então, até a minha pergunta também, o secretário,
porque na reunião passada, não sei se já chegou esse documento, se houve esse documento oficial, ou uma ata até, o questionamento foi feito pelo Salésio Lima, uma proposta aqui, quando o senhor falou agora que reuniu as demais secretarias para ver se eles cedessem esses motoristas, né, para trabalharem excepcional nesse... Houve algum documento, alguma ata, uma recusa desse pessoal da secretaria? Olha, testemunhas, oficialmente, assim... Testemunha, nós temos o Dr. Ronald, temos o próprio Leandro, que lá estava na reunião, a Letícia, enfim, todos aqueles que chamaram esses profissionais, o próprio Fabiano na época, tentando convencê-los, até porque o Dr. Luiz Fernando, promotor público, nas orientações em que ele nos ajudou a fazer na secretaria, ele dizia, tentem primeiro os profissionais de outras secretarias que não estão em atividade, né? Mas por 2 tentativas que a gente fez, não tivemos êxito, nem para motorista e nem para higienizadora, porque o próprio sindicato, né, por diversas vezes colocou a situação de que seria desvio de função. E outra coisa que também nos trouxe muitas desvantagens. Na maioria dos nossos motoristas da central de veículos e de ambulâncias, eles são motoristas de risco. E eles tiveram que se afastar por serem de risco. Então, é mais uma situação que também, naquele momento, não nos permitiu ter esses motoristas de ambulância. A maioria deles estava afastado. Para fazer transporte de pacientes já foi um problema para o Valdir conseguir montar a sua equipe lá na central. Então, hoje, o senhor também colocou que hoje é pago para o motorista de ambulância em torno de 7.900? Com todas as vantagens. Quais vantagens o senhor diz assim? Hora extra, à noite como é que chama? Adicional noturno? Adicional noturno, 13º, triênio, férias. Se tu considerar todos esses benefícios, e aí o nosso pessoal do RH fez uma análise, alguns ganham 9, outros ganham 6, outros ganham... A média deu R$7.200 por mês. Né? Não que eles não tenham que ganhar isso. Eles trabalham para ganhar isso. Sim. Mas comparando ao contrato feito com a empresa que dá 3.900, considerando todos os benefícios de hora extra, hora plantão, hora sobreaviso, férias, 13º, rescisão, considerando tudo isso, o valor, tanto que a promotoria não contestou isso, o valor, então, ao erário público, não seria maior do que uma contratação direta. Se você pegar hoje o motorista por 1.900, que nós começamos a chamar agora, por 1.900, o dobro disso no mínimo ele custa com todos os encargos. Qualquer empresa, qualquer lugar, ele custa o dobro no mínimo. O vereador Toninho sabe que lá na Embralite, na empresa dele, se você contratar um funcionário por 2.000, ele custa 4. O vereador Miri, também é empresário, sabe disso. Então, você contrata por 2, é 4. Contrata por 1.000, é 2. Então, se nós estamos contratando por 1.900, no mínimo, é quase 4.000 também o que está custando, né? Só para esclarecer bem esses pontos também, né, vereador? Ok. E esse salário de 1.900 que foi aprovado até por nós aqui, né? A contratação temporária de 1.900, vai ficar em torno de 1.900 ou eles vão ter todos esses benefícios de hora extra? Tudo. Já está tudo preenchido também? Os 16? Não. Não, nós vamos contratar aos poucos de acordo com a necessidade, né? Porque ali é bem específico o que é para o Covid. Então, acabou a pandemia, também acaba o contrato, porque foi assim que a Câmara aprovou aqui, né? Esse valor de 1.900, ele terá, se ele fizer mais horas, ele terá mais horas. Se ele não fizer, ele terá o seu 13º, suas férias, tudo garantido por lei. Então, realmente ele vai nos custar praticamente R$4.000 por mês, né? Ok. Senhor presidente, minha parte, agradeço o secretário Acélio. Eu que agradeço. Mais alguém quer se manifestar, fazer alguma questão? A palavra, então, o vereador Salésio Lima. Boa tarde, secretário. Obrigado por ter vindo, né? Secretário, o senhor falou que os motoristas não quiseram, e aí o senhor solicitou para contratar. A escolha das empresas foi feita pelo Fabiano, passou por o senhor.
Só para deixar bem claro, eu já escutei o que o senhor falou. Mas eu gostaria de reforçar de novo. Então, a decisão foi da logística em escolher a empresa, e não do Fabiano, e nem do senhor. É isso? Perfeito. Nenhum momento, e eu nem sabia, né, quem eram as empresas. Eu apenas solicitei a contratação. O setor de logísticas da Secretaria da Administração e Fazenda fez todo o processo licitatório, junto à Procuradoria com parecer legal, e quando veio para nós já estava ali então todo o processo licitatório feito. E, portanto, em nenhum momento eu fiquei sabendo se seria A, B ou C ou D, que fosse a empresa que iria prestar serviço. A única preocupação e a pressão que eu recebi foi no sentido de nós precisamos de motorista aqui no centro de triagem, porque vai morrer gente aqui, né? E isso é que aconteceu, mas em nenhum momento eu fiz interferência ou que eu pedi, não cumpram os prazos. Tanto que demorou para a gente contratar e por diversas vezes carregaram pacientes na cadeira de roda. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Vereador Aldenei Potelec, com a palavra. Mais uma vez, boa tarde, Acélio. Obrigado pela tua presença aqui. Só vou fazer algumas ponderações aqui, até diante daquilo que nós já ouvimos de você. Então, na realidade, o objeto do contrato seria, então, a contratação de motoristas, não de ambulâncias, mas sim de motoristas de ambulância. A decisão de contratar partiu da Secretaria de Saúde, no caso da vossa pessoa, pelo fato de os motoristas da saúde e outros motoristas da prefeitura não se negarem a fazer esse serviço. É isso, né? Pelo menos foi, inclusive o próprio Fabiano afirmou isso e o senhor também voltou a afirmar. A contratação, a pessoa responsável pela contratação, então, foi o departamento de logística, não foi o Fabiano responsável da contratação. E deixa eu ver aqui mais. Só um questionamento, secretário. A sua relação com o Fabiano, porque o Fabiano ele era o responsável pelo departamento de urgência e emergência. A sua relação com o Fabiano, ela é simplesmente pelo fato da questão profissional ali da prefeitura, ou o senhor já conhecia o Fabiano antes dele trabalhar, de o senhor estar secretário e ele trabalhar nesse departamento? Última, eu não conhecia o Fabiano, né? Eu conheci ele quando cheguei na secretaria, a equipe lá estava e praticamente a equipe permaneceu. E comecei a conhecer ele pelas atitudes e pelo tempo, pela dedicação dele no serviço da saúde, né? E foi ali meu conhecimento com ele, de trabalho, relação totalmente profissional, sem sequer, sem nenhuma ligação anterior ou que não fosse de trabalho. Portanto, essa é a questão. A decisão de contratar, né, foi uma decisão técnica e necessidade de salvar vidas, quero repetir aqui, de humanização, inclusive, porque não dá para receber um paciente com uma insuficiência respiratória gravíssima, como nós recebemos ainda uma semana passada e outras tantas, e ter que colocar numa cadeira de roda. Imagina num dia de chuva como hoje, ter que atravessar numa cadeira de rodas até o pronto-socorro para poder salvar essa vida. Então, decisão foi necessidade mesmo de contratar, até porque se não tivesse necessidade, meu Deus do céu, por que iríamos fazer isso, né? E também a questão desses motoristas, como eu já expliquei aqui, eles foram sim classificados pela empresa. Eu não conhecia e não conheço, né, as empresas que participaram do processo licitatório. O processo licitatório ele é feito por uma comissão no setor de logísticas da administração e da fazenda, não é a saúde. O que eu disse foi, o Fabiano, como gerente de urgência e emergência, fez um termo de referência, que é o que cada secretaria faz,
dizendo: eu preciso de motorista, socorrista para tal e tal e tal. E como a logística sempre pede, ele colocou 3 valores de referência. Valores esses de referência que essas 3 empresas que participaram colocaram. E a logística contratou de menor preço. O setor de lojistas, se tentou chamar outras empresas para participarem também ou não, aí cabe ao setor de logística da Prefeitura fazer esse papel. Portanto, o nosso papel de saúde foi fazer aquilo que pede o setor de logística de compras e verificar a legalidade que foi feito dessa situação de contratação. Ok, obrigado, secretário. Era isso, presidente. A palavra ao vereador Paulo Ferrares. Boa tarde, secretário. Boa tarde, vereadores, presidentes. Bom, secretário, pelo que nós conhecemos, acho que na minha vida e na sua vida, eu acho que nós nunca esperávamos de você estar aqui, né, trazendo esclarecimento numa CI. E isso não tem dúvida que jamais pensávamos isso. Mas, conforme você falou, o próprio Fabiano confirmou aqui que ele foi determinado a buscar empresas interessadas nesse contrato de motoristas socorristas. Encaminhando esses envelopes, as empresas fizeram entrega no setor de logística e nesse mesmo dia aberto, ou eles fazem entrega e não acompanham a abertura dos envelopes presencial? Como é que é feito isso? Você que está dentro lá, tem acompanhado a forma que está sendo feita? Olha, como eu disse, coube à Secretaria da Saúde solicitar e encaminhar um termo de referência e valores de referência para que a Secretaria e o setor de logística fizesse todo o processo de compra do serviço. E até aí a nossa parte é feita. Encaminha, solicita, todo o processo é feito lá e volta para homologar. Forma que a forma que se foi aberta na frente dos fornecedores ou de uma comissão, certamente é uma comissão que faz a abertura desses valores, desses preços. Mas aí cabe ao setor de logística realmente responder com relação a isso, vereador Paulo. Obrigado, secretária, pelo esclarecimento. A palavra ao vereador Pastor Jair. Então, se falou aqui em logística, qual é o departamento de logística na prefeitura? É de licitação, vereador? Ou secretário? É boa. É bom esclarecer, vereador Jair. Como é que funciona todo o processo lá na prefeitura, né? No passado, por exemplo, em outras secretarias que eu também já passei, e no estado não é diferente, você tem na própria secretaria uma estrutura também de compras, de contratação, de licitação, né? Na prefeitura de Criciúma, ela é de uma tal forma enxuta que todas as compras é feito por uma comissão única, né? Uma comissão de licitação que a gente chama de logística, né? Mas é uma comissão de licitação que existe pela dona Nelly, conhecida aqui, né? E ela é ligada à Secretaria de Administração e Fazenda, porque agora a Secretaria de Administração e Fazenda acho que é uma só, né? Então, seria, no caso, a secretaria ligada ao secretário Celito, né? E essa é uma comissão, então, que existe, única, e faz as licitações todas. Então, as secretarias FIM, como é o nosso da saúde, encaminha para essa comissão de licitação, e ela é que faz todo o processo de licitação. Se tivéssemos uma secretaria com uma comissão de compras e de homologação na própria Secretaria da Saúde, aí nós estaríamos aqui também respondendo pela comissão de licitação, que não é o caso. Secretário, porque semana passada o Fabiano esteve aqui. Existem coisas que são legais, mas se tornam imorais, né, no sentido. Eu acho que o que ele fez foi todo um processo legal, né? Mas o fato de ter a casa dele com o endereço da empresa não é uma coisa
moral, né? Mas enfim. E ele falou para nós aqui que o contato, quem fez o contato com essas empresas foi ele mesmo. Ele fez o contato, né? E o senhor citou aqui da logística, mas ele na verdade fez o contato com as empresas, porque no processo de licitação é feito toda uma publicação, então, né, a empresa entra, enfim. Mas como é uma pandemia, então é fora do processo de licitação, é dispensa de licitação. Eu não sei se isso seria o caminho correto, a pessoa entrar em contato ou não entrar em contato, talvez porque ele está no meio, então ele conhecia as empresas que poderiam fazer esse tipo de serviço. Só um esclarecimento para a gente. É bom. A Nelly, não a Nelly, que é a Nelly, que é da saúde, né? Que faz todo o papel também de fazer o termo de referência e levar ao setor de compras, de comissão de licitação, termos de referência com valores de referência. O que o Fabiano fez foi, olha, eu vou pegar 3 valores de referência e esses 3 valores de referência eu encaminho para o setor de logística ou de compras, e lá o setor de logística e de compras vai definir se está dentro do valor de mercado esses valores ou se faz um chamamento de mais empresas. Aliás, poderia até ter feito que não teríamos outras empresas, porque no mercado poucas empresas existem nessa questão de contratar motorista para colocar dentro de uma ambulância. Até existem empresas que são contratadas para servir com a própria ambulância deles, não só o motorista, né? Então, o Fabiano fez o papel dele de fazer o termo de referência, fazer o contato para ver os valores e colocar na logística. Estão aqui os termos de referência. Por exemplo, se eu hoje for comprar teste rápido, a Nelly vai pegar o telefone e vai dizer assim, olha, está saindo uma licitação aí, vocês, qual é o valor de referência de mercado hoje? E ela vai colocar lá na logística, a logística publica um edital, ou faz um chamamento, se for com dispensa, o carta convite, e chama outras empresas interessadas em participar. Então, realmente, o processo todo foi feito de uma forma de tramitação legal e eu diria moral mesmo, pela questão dos valores e pela questão de atendimento às pessoas, como a gente correu atrás para fazer. Não sei se ficou alguma dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Senhor presidente, só queria só tirar uma dúvida mesmo. Pois não? Com o secretário. Secretário, só dúvida mesmo. A Nelly e a Nelly são 2 pessoas que a gente conhece, imagina. A Nelly ela é da Secretaria de Saúde, ela que faz toda a tomada e que depois, quando a documentação chega para ela, ela leva para a Nelly. A Nelly é do setor de licitações. Isso. E a Nelly é da logística da saúde. A Nelly, ela faz os termos de referência. Aquilo que o Fabiano fez, os 2 trabalhavam juntos ali, inclusive. Aquilo que o Fabiano fez de preparar um termo de referência, inclusive a Nelly não estava, porque a Nelly estava também afastada porque é de risco, né? Mas aquilo que a Nelly faz, que é o termo de referência com apanhado de preço, de valor de mercado, para depois encaminhar para a Secretaria de Compras, né? A Nelly e a Nelly. Até como sugestão, senhor presidente, não sei se não, no final nós, aqueles encaminhamento que nós vamos fazer. Eu gosto do senhor, porque o senhor já leu o pensamento da pergunta da gente. Já. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se não tem mais ninguém fazer questionamento, quero deixar agora a palavra livre ao Acélio Casagrande para que ele faça suas palavras finais para a gente dar um encerramento. Então tá, presidente Toninho, relator Paiol e demais vereadores, colegas, como já foi dito também, passei por aqui e vocês estão fazendo o papel de vocês corretíssimo. É isso mesmo. Tem que esclarecer. Eu acho que a Câmara está aqui para isso, a administração fez essa solicitação de esclarecimento, tem que esclarecer, né? E qualquer dúvida me chame outra vez. Não tem um problema nenhum de voltar aqui para falar novamente sobre esse assunto ou qualquer outro assunto que seja
para poder esclarecer esse assunto até o fim. Eu acho que, para não ficar dúvida na sociedade, né? Eu acho que isso é importante, esse é um papel importante. Dizer que o nosso trabalho com relação ao Covid tem sido uma referência para o Brasil nessa questão dos centros de triagens. O Brasil todo, ele se baseou em Criciúma para fazer o destino, inclusive, de recursos. Agora, os centros de triagem do Brasil inteiro, eles têm um valor de R$80 mil por mês de ajuda, de custeio, para poder manter. Então, o Brasil todo está recebendo, graças à nossa iniciativa rápida aqui de Criciúma. Hoje, os nossos casos, eles estão, eu diria, numa decrescente, isso é muito bom. Nós chegamos a ter 30 pacientes internados positivos, entre internados clínicos e UTI, e hoje nós temos 5 apenas em clínica e 3 em UTI. Então, o número ele tem tido uma queda, isso é muito importante, é muito bom, mas nós não podemos relaxar. Não podemos relaxar. Enquanto tiver um positivo na cidade, nós temos que monitorar, acompanhar, isolar, porque esse um pode de novo transformar aí uma situação toda. Portanto, eu agradeço aí a poder participar disso aqui, né? E estou à disposição. Muito obrigado. E a gente agradece a sua vinda aqui na nossa casa. Obrigado. Terminada a oitiva das testemunhas, suspendemos os trabalhos por 2 minutos. Reiniciando os trabalhos, vamos ouvir agora a senhora Ana Cristina Soares Flores Youssef, a qual solicitamos para que adentre ao plenário e tome assento no lugar a ela reservado. Como é que é o nome ali? O vereador Zairo está pedindo para escrever. Vai. Boa tarde, doutora Ana. Queremos agradecer a sua presença aqui nesse momento e peço para que o secretário faça a leitura dos termos de depoimento. Comissão de Inquérito da CI das Ambulâncias, Resolução 03/2020, de 13 de maio de 2020, termo de depoimento. Eu, Ana Cristina Soares Flores Youssef, brasileira, casada, servidora pública municipal, inscrita no CPF número tal, residente domiciliada na rua Santo Antônio, número 457, apartamento 1303, do bairro Centro, neste município, declaro, para os devidos fins e a quem interessar possa, que os conteúdos gravados por meio eletrônico em posse desta CI, oriundos do meu depoimento, são fiéis e verdadeiros. Sendo verdadeiras minhas afirmações, tenho ciência que o presente depoimento está sujeito às sanções elencadas no Código de Processo Penal, CPP. Criciúma, 9 de junho de 2020, vai assinado pela doutora Ana Cristina Soares Flores Youssef. Quero deixar a palavra livre à doutora Ana para que faça a sua manifestação. Boa tarde, vereadores. Bom, estou aqui para esclarecer o que vocês considerarem necessário. Enfim, estou para auxiliá-los. Então, me coloco à disposição do que vocês queiram perguntar. Ok, obrigado. Eu passo a palavra, então, para fazer os questionamentos ao vereador Zairo Casagrande. Relator, secretário, membros da comissão, quem nos assiste, em especial, boa tarde à doutora Ana, a quem eu, de primo loco, como diz o Arquimedes, agradeço a vinda a esta CI prestar as informações que são importantes. Doutora Ana, nada do que eu vou lhe perguntar ou a sua resposta eu desconheço, porque uma questão de transparência
eu levei a minha dúvida pessoalmente à senhora e a senhora fez as suas colocações. O meu objetivo é apenas que fique registrado esse questionamento e que fique registrado, então, a sua posição jurídica neste assunto que envolve a CI das ambulâncias. Perfeito? Então, já tratei com a senhora que existia uma lei, a Lei 6856/2017, para atender à necessidade temporária do município, né? Podendo, então, o município contratar pessoal por tempo determinado, de acordo com essa lei. Na impossibilidade de suprir a necessidade temporária com o pessoal do próprio quadro. O provimento de cargos. Caracterizam-se como necessidade temporária de excepcional interesse público as seguintes hipóteses. Olha o que diz a lei. Item 2. Combate a surtos endêmicos, pragas, doenças e surtos que ameacem a sanidade animal e vegetal. Então, o município, através de processo seletivo simplificado, ele dispunha já de uma lei, a Lei 6856/2017, que permitia tranquilamente, enquadrado especificamente para esse caso de endemia, a contratação de motoristas para fazer essa tarefa. Consultado o Ministério Público informou que alertou a Procuradoria do município, alertou o secretário do absurdo que era o PE 17/2020, que acabou sendo aprovado pela Câmara, se tornou lei, autorizando o município, então, a fazer as contratações. Então, a minha pergunta é, por que a recomendação do Ministério Público não foi seguida pelo município, e acabou por esquecer, né, ou ignorar a existência de lei que já contemplava o interesse do município? Essa pergunta eu já lhe fiz, a senhora já me respondeu, mas eu gostaria que ficasse registrado em ata. Muito obrigado, vereador Toninho. Boa tarde, vereador Zairo. Sim, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre essa questão e agora eu coloco para todos os vereadores, né? O que aconteceu? Nós temos a Lei 6856, ela ainda é vigente, que é a lei que trata da contratação temporária em caso de necessidade. A questão da pandemia, sim, ela é um caso de necessidade. O que aconteceu especificamente é que nós não tínhamos na lei, agora nós temos a lei específica, mas nós não tínhamos na lei as funções e as atribuições e os requisitos necessários para um motorista de ambulância socorrista. Nós temos alguns motoristas, inclusive de TFD, mas eles não se enquadravam naquelas necessidades da administração pública. Sobre a lei do SAMU, que foi aventada, inclusive, a doutora Caroline Heller chegou essa notificação ao município, na verdade, foi um áudio de WhatsApp que eu recebi da doutora Caroline Heller, promotora de justiça, e em que ela expôs a opinião dela, uma vez que encaminhamos o projeto de lei criando o cargo de motorista de ambulância socorrista, e ela se posicionou no sentido da desnecessidade do encaminhamento daquela lei, porque haveria a lei de contratação temporária. A lei de contratação temporária, ela foi uma lei bastante estudada e feita, acho que ela é de 2017, e seria de fácil aplicação uma vez que houvesse as funções previstas na nossa legislação municipal. Isso não acontecia, nós não tínhamos. O que foi aventado naquela oportunidade é que a lei do SAMU poderia ter sido utilizada. Os cargos de motorista do SAMU, por uma falha, não existem as atribuições e as funções na lei, que é o que deve ser corrigido, só que estamos analisando outras questões quanto ao SAMU municipal nesse momento, por isso ainda não encaminhamos. E os motoristas do SAMU, eles são pagos, o valor que vem para pagamento dos motoristas do SAMU é uma verba federal, que repassa porque ele é um programa federal. Então, agora,
indo para o lado prático, colocando o pé no barro, como a gente diz, né? Pisando no chão que a gente pisa ali diariamente para as melhores soluções para a administração pública. Nós temos um setor de RH e, por orientação do Tribunal de Contas, é como uma estante ou como uma caixinha de ovos em que tudo deve se encaixar naquele local. Falando figurativamente, obviamente. A questão é, eles não conseguiriam lançar aquele evento se nós não tivéssemos algo que dissesse no que seria lançado. Se ele lançasse como motorista do SAMU, estaria fazendo uma irregularidade, já que o motorista do SAMU é pago por verba federal, e segundo, não tinha as funções específicas, isso nos dificultaria um pouco na contratação. Essa falha nós verificamos somente no momento que nós necessitamos contratar temporariamente. Então, o que surgiu, e a Lei 13.979 de 2020, ela veio trazer, a fim exatamente de facilitar e assistir o enfrentamento da Covid no Brasil, no mundo, mas especificamente essa lei é uma lei federal, foi a de assistir essas questões de emergência que viessem a surgir. E naquele momento é o que nós tínhamos em mãos, certo? Então, nós tínhamos aquela possibilidade de fazermos a dispensa de licitação por meio da Lei 13.979 de 2020, que no seu artigo 4º prevê expressamente a possibilidade de contratação de serviços por dispensa de licitação nos casos de emergência. Ela é uma lei apartada da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, senão não teria por que ter sido criada nesse momento aquela lei ali, aquele artigo prevendo algo que fosse já contemplado na lei anterior de licitações. Ela é iluminada em alguns pontos pela própria Lei de Licitações, mas ela tem ela é própria. A 13.979, ao contrário da 8666, ela não prevê quais são esses serviços. O que quer dizer com isso? Nós, enquanto agentes públicos e servidores públicos, devemos seguir o princípio da legalidade estrita, certo? Se houvesse algo que dissesse que aquele tipo de serviço não era possível, nós não poderíamos ter utilizado. Entretanto, no momento em que o legislador nos diz, não nos diz quais são esses serviços, como o que acontece na 8666, consideramos que seria possível qualquer tipo de serviço. São poucos os artigos que hoje nós temos sobre essa Lei 13.979, porque ela é uma lei nova e a situação da Covid ela é muito nova para todos nós. Entretanto, os poucos artigos que eu encontrei, todos são nesse sentido, que os serviços não são números clausos, ou seja, não diz quais os serviços são possíveis ou não proíbe algum tipo de serviço. O que nos levou, então, naquele momento, como eu disse, pisando o pé no barro, vivenciando aquela situação de emergência, fazermos, sem qualquer prejuízo para o município, um processo concatenado, que é um processo de licitação, ainda que por dispensa, que chegamos, então, quando veio para mim, então, sobre a possibilidade, o parecer, então, foi emitido no sentido da possibilidade. Verificando naquela oportunidade também, no Diário Oficial dos Municípios, se outros municípios estariam fazendo daquela maneira também, porque, como eu disse, é uma matéria muito nova, nós verificamos muitos municípios que estão também fazendo contratações desse mesmo objeto, eu diria, mais serviços. Eu procurei por serviços médicos no Diário Oficial do Município, dispensa de licitação, e que não era o caso, no nosso caso foram motoristas, 4 motoristas. Então, contratos com o Fundo Municipal de Saúde de Ponte Serrada, Santo Amaro da Imperatriz, Balneário Pissarras, Guatambu, Luzerner, Valdoeste, Ipuaçu, Belmonte, entre outros que eu encontrei, fizeram contratos pela 13.979 por dispensa de licitação para prestação de serviços médicos, no caso, que foi a minha busca naquele momento no Diário Oficial do Município. Então, eu me sinto muito tranquila, me sinto muito tranquila quanto ao parecer que eu emiti. Foi minutado, então, pelo meu colega Maurício, ele é bacharel em Direito e de uma responsabilidade incrível, eu confio plenamente nele. Debatemos essa questão
E foi o único momento, então, em que eu tive contato com esse processo licitatório, foi nesse momento em que eu emiti esse parecer, dizendo pela possibilidade de dispensa, obviamente observados, e aí é bem claro no parecer exarado, que é o parecer 194 de 2020, que diz que o procedimento de contratação direta, o agente público deverá, além de caracterizar a situação que deu ensejo à futura contratação, justificar a escolha do futuro contratado, justificar o preço, apresentar toda a documentação necessária para comprovar que a contratação é legal e ainda disponibilizar imediatamente a compra em sítio oficial específico na rede mundial de computadores, internet, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, além de outras informações. Então, quando concluímos pela possibilidade de contratação direta, com fulcro no artigo 4º da Lei 13.979 de 2020. Então, acho que, se alguém tiver dúvida, eu estou à disposição para elucidá-las, mas o posicionamento pela possibilidade de dispensa de licitação naquela situação emergencial em que nós nos encontrávamos, e não foi à toa o encaminhamento da lei, para que criasse as funções, tanto que o edital de processo seletivo foi lançado e as contratações realizadas com base na nova lei dos motoristas com os requisitos que nós necessitávamos. Então, eu me sinto muito tranquila de ter feito melhor naquele momento e, posteriormente, se nós pensarmos que, uma vez que tenha surgido a notícia de qualquer irregularidade nesse processo licitatório, em menos de 24 horas, o município de Criciúma, o governo do município de Criciúma, tomou todas as providências possíveis para que não houvesse qualquer prejuízo ao município e para que fosse elucidado da melhor forma. Então, acho que agimos corretamente. Mais alguma pergunta, vereador Zé? Muito obrigado. Não, eu só quero agradecer a presença e a resposta da procuradora. Muito obrigado, hein? Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, doutora Ana. Você citou ali que teve outras cidades que adotaram o mesmo sistema de Criciúma. Eu só gostaria de perguntar se houve a intervenção do Ministério Público nessa cidade, conforme eles interviram aqui na cidade de Criciúma. Eu não perguntei, Excelência, não questionei os municípios, sobre se houve ou não alguma interferência no caso das dispensas. Não consigo lhe responder. Tá bom, satisfeito. Com a palavra o vereador Edson Nascimento. Muito boa tarde. Primeiro, agradecer, por a gente tomar o seu tempo, por estar aqui. A gente sabe do seu compromisso e da sua dedicação, à Procuradoria do município, Mas a gente está aqui como vereador e frisar bem, essa CI foi o Paço Municipal que quis que fosse criada essa CI. Eu acho que está certo, até para esclarecer todos os, e aí, como o Paulo Ferrarese comentou, a gente jamais imaginaria que o secretário de Saúde, Acélio, fosse sentar numa mesa para dar um depoimento, enfim. Mas eu acho que esses fatos têm que esclarecer para que tire todas as dúvidas. E aí a gente, na pergunta que a gente fez ao secretário Acélio Casagrande, ele relata, dito pelo próprio secretário, que todo o processo de contratação feito especificamente sobre esse caso dos motoristas de ambulância, ele é preparado, ele é feito todo o colhimento das tomadas de preço, montado o processo, mandado para a logística do município, mandado para a logística. E a logística faz a análise ali e encaminha à Procuradoria do município, que a Procuradoria do município é aquela que diz para o prefeito o que está certo e o que está errado, e que aconselha o prefeito a cometer as coisas certas.
Claro que não vai poder amarrar o prefeito e dizer que ele tem que fazer, mas fala para o prefeito o que é certo e o que é errado para não dar problema lá na frente, né? Nesse caso especificamente, esse processo de tomada de preço, enfim, esse processo licitatório, ele chegou até a Procuradoria do município. E a Procuradoria do município não viu irregularidade nenhuma nesse tipo de contratação. É isso? Isso. O questionamento que veio para a Procuradoria foi o seguinte: nós podemos contratar por dispensa de licitação? A situação é esta: podemos contratar por dispensa de licitação? E então, nosso foco foi exatamente esse, por isso que a gente orienta futuramente. Sim, é possível, mas devem ser tomadas essas medidas, esses cuidados, tomadas depois disso essas providências. Então, a Procuradoria, por exemplo, não olha orçamentos, a Procuradoria não analisa projetos, a Procuradoria não analisa isso, né? Ela analisa esses pontos, né? Porque eles são técnicos. O processo licitatório, ainda que de dispensa, ele é como se fosse um trem, né? Porque ele é todo interligado. Então, cada um é responsável pelo seu vagão, diria dessa maneira, para que todos possamos entender. Então, é um ato, assim, são formalizados por uma sucessão de atos, né? É um processo que é formalizado por uma sucessão de atos. E cada um é responsável por um. No nosso caso, o que veio, no meu caso, foi: podemos ou não fazer por dispensa de licitação. E, muito seguramente, diante de toda a situação posta, o parecer, então, foi pela possibilidade. Porque existe, né, como o vereador falou antes, os outros municípios todos que já fizeram, é uma disposição hoje existente na lei, ela é apartada do que existia até então, ela é bem específica, e ela não diz quais são os serviços. Então, nós enquadramos ali, como outros municípios fizeram, pela possibilidade, uma vez não existindo qualquer dano ao erário. A minha pergunta, doutora Ana, é porque no dia 31/3, o Ministério Público, né, dá um parecer sobre a contratação de motoristas de ambulância, que deveria ser contratado não por a empresa, mas sim direto pelo município. Ou seja, então o Ministério Público os alerta de que não deveria de contratar por empresa e sim direto pelo município, né? E agora, já entrando mais ou menos na sua resposta, eu entendo que você vai dizer assim: mas nós não tínhamos no município, naquele momento, a vaga do profissional, né? Ou a função, nomenclatura. A função, nós não tínhamos a função. Perfeitamente, né? Não teria a função. Mas vocês, e aí é a pergunta, se vocês encaminharam essa resposta para o município, para o Ministério Público, dizendo que vocês não tinham a função naquele momento e, portanto, teria que ser através de contratação de empresa. Essa é a pergunta. Certo. Quando nós fizemos todos nós soubemos ao mesmo tempo, eu acho que o senhor não está falando do parecer, o senhor está falando da ação que foi proposta pelo Ministério Público? Isso. Certo. O que existiu foi o procedimento administrativo de dispensa de licitação, com o parecer, a contratação. 20 dias, eu acho que esses servidores trabalharam no centro de triagem, fazendo esse transporte dos pacientes. Eu soube, assim como vocês, dessa ação, acho que soubemos todos pelas redes sociais. Não cabia naquele momento o que eu quero dizer é que não cabia naquele momento qualquer resposta ao Ministério Público, porque não foi uma recomendação que veio. Já foi ajuizada uma ação civil pública de improbidade administrativa, no sentido de que haveria ilegalidades e haveria improbidade nessa contratação. É isso que aconteceu. Então, cada réu daquela ação, a cada réu é imputada uma ação.
né? Então, não houve até agora, no momento, oportunamente, quando for para a resposta, será oportunamente apresentada, né, a resposta nesta ação, mas não houve. Posteriormente a isso, nós encaminhamos, obviamente, o que aconteceu. Em menos de 24 horas tomamos as providências, porque poderia haver a irregularidade, o que está sendo verificado em sindicância e provavelmente também vai ser apurado judicialmente. Entretanto, o nosso posicionamento nunca foi de contrariar ou ir contra qualquer... Nós vemos o Ministério Público como um parceiro da administração pública, porque, no final das contas, o que eles querem, nós também queremos, né? O que nós queremos é o bem comum, o que nós queremos é um erário público sadio, o que nós queremos é servidores públicos comprometidos, o que nós queremos é uma boa prestação de serviço público. Então, nós não somos inimigos, eu diria assim, dessa forma. Então, no momento em que veio que na verdade jamais foi cogitada por mim de que houvesse uma irregularidade naquele meu parecer, né? Até porque ele é um posicionamento jurídico, e por um posicionamento jurídico, um advogado ou um procurador não pode ser responsabilizado, mas isso oportunamente será dito no processo. Mas ainda assim, a nossa primeira atuação foi no sentido de, se o Ministério Público está dizendo que não é dessa forma, vamos caminhar então juntos. Vamos caminhar juntos. Mas como podemos fazer isso? Sentamos com o RH, conversamos sobre as questões do Tribunal de Contas. Todos os anos vem principalmente ali no setor de RH e são muitas conversas, são muitas orientações, e chegamos à conclusão de que seria o melhor caminho para o poder público naquele momento, o encaminhamento da lei. Ficou perfeito para a gente, está tranquilo. Aquela lei, ela é temporária, só durante a existência da pandemia, né? Enquanto durar a pandemia. Posteriormente a isso, verificaremos se existe necessidade ou não, e também se existe possibilidade. Agora, com a nova lei complementar 173 federal, não podemos criar novos cargos, certo? Mas tudo será analisado para o futuro, assim, né? Para o futuro. Mas, a princípio, foi isso. A gente realmente não foi algo que, até como eu disse, outros municípios também fazem, não foi algo que cheguei a pensar, olha, que pode haver. Não, se pode haver, a gente não vai fazer, certo? Então, no momento em que veio esse posicionamento, ainda que indiretamente, ainda que a gente tenha sabido pelas redes sociais, a gente tomou as providências necessárias e fizemos, então, para caminharmos juntos e não separados. Seria isso. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado pelas respostas. Obrigada também. Com a palavra o vereador Mírida Agostinho. A minha pergunta é bem objetiva, bem simples, né? Houve algum pagamento à empresa contratada? Até você falou que era competência da sua secretaria, mas seu conhecimento você tem? Certo, do meu conhecimento não foi feito nenhum pagamento. Foram 20 dias, eu acho, de trabalho dos motoristas, e uma vez que veio essa possibilidade de irregularidades, até que seja verificado se houve ou não qualquer tipo de irregularidade, estão suspensos os pagamentos. Obrigado. Com a palavra o vereador Salésio Lima. A gente sabe, mas só para deixar registrado, quem faz o pedido do parecer para Vossa Excelência? No caso, foi o secretário municipal de saúde que solicitou. A Secretaria Municipal de Saúde, acho que através do secretário. Pediu. Isso. Tá bom, obrigado. Com a palavra o vereador Pastor Jair. Oi. Doutora Ana, agora saiu Boa o som. tarde. Boa tarde. Primeiro, agradecer a presença de Vossa Senhoria. A senhora falou ali sobre o Ministério Público, né? Esse processo todo, desde o início, datado do dia 31 de março,
o Ministério Público já recomendou. Essa recomendação, ela chegou na mesa do prefeito no dia 2 de abril. Referida recomendação foi acatada pelo prefeito municipal. A Procuradoria do município também recebeu no dia 8 de abril. Estou indo em sequência aqui. Mas mesmo assim, mesmo essa recomendação, o município optou pela contratação da empresa que tinha esses profissionais, no caso motorista, mesmo tendo essas recomendações aqui. Certo. Agora eu sei qual é a recomendação, acho que foi a mesma então que o vereador falou. Foi a mesma que o senhor falou, então, é que existia antes uma recomendação, é isso que o senhor falou? Tá, eu não tinha ligado. A questão dessa recomendação, ela veio exatamente para que utilizássemos a 6856, que é a que nós utilizamos sempre nas contratações diretas. Entretanto, essa não foi uma contratação direta, ela foi uma contratação de dispensa de licitação pelas razões que eu expliquei anteriormente do porquê. Neste caso, não havia como utilizarmos a 6856, esse foi o posicionamento da Procuradoria naquele momento. Ok, até pelo fato de não ter o cargo, né? Isso, não havia as funções, e assim, como eu falei, na questão de gerencial mesmo, nós necessitávamos. Ok. Naquela época vocês optaram em fazer o contrato, né, com a empresa e não mandar um projeto para a Câmara, né, para incluir essas funções. Vocês optaram na época pela contratação da empresa. Certo? Diante da emergência e da autorização legal dada pela Lei Federal 13.979 de 2020, que trata especificamente das contratações de serviços durante o período da Covid-19, em casos emergenciais, nós achávamos que acreditamos ainda, né, que estávamos embasados na lei para fazermos a contratação. Ok. Essa mudança ocorreu depois do fato, a senhora falou ali para o vereador, respondendo, que a rescisão do contrato com a empresa Master Vida se deu em função desse processo do Ministério Público com relação ao Fabiano ter o endereço da sua casa. Por todas as razões contidas ali, da possibilidade, porque para haver uma ação de improbidade deve haver um fato muito grave, certo? Deve haver dolo de qualquer das partes de lesar o erário público, de alguma forma, ou contrariar a lei. Também dolosamente, ou seja, com a intenção de praticar um ato doloso contra a administração pública. Isso é muito grave, certo? É muito grave. Então, obviamente, no momento em que existe a notícia de possibilidade de que tenha existido, a primeira atitude foi rescindir o contrato, sequer suspendemos, rescindimos, depois houve o pedido até, né, liminar de suspensão do contrato, o que não foi deferido. Entretanto, nós já tínhamos rescindido este contrato, exatamente para que não se prolongasse uma situação que, porventura, poderia causar qualquer prejuízo, se assim considerou o Ministério Público, e não é a nossa intenção e jamais foi. O Ministério Público, depois, diante desse processo, recomendou que a Prefeitura suspendesse o contrato? Não, no processo, o pedido liminar era de suspensão desse contrato. Ok. Como em menos de 24 horas nós já rescindimos, encaminhamos tudo para rescindir, o secretário municipal de saúde... Não suspenderam, rescindiram. Nós já rescindimos. E, então, posteriormente a isso, na verdade, a ação já estava posta, não foi uma recomendação que tenha vindo anteriormente, sabe? Okay. A Procuradoria, no caso do município, não poderia recorrer, já que vocês tinham certeza, né, que estavam fazendo as coisas dentro da legalidade? Certo. É que existem todos os passos no processo judicial, né? Se nós formos pensar, aquele momento diante da emergência, a atuação mais rápida do município seria melhor exigida. E daí foi o que nós fizemos. Em menos de 24 horas se encerrar, começar a investigar, fazermos todos os passos necessários, inclusive encaminhamento da lei, depois de nos reunirmos e verificarmos que seria o melhor para a administração. Eu falo isso em termos de gerência, né? Gerência de recursos humanos mesmo, e pagamento, né?
porque é um valor que vai sair para alguém que está trabalhando, e ele deve estar num espaço, e esse evento deve ser lançado. Então, foi a melhor maneira que nós consideramos, ainda bem deu tudo certo. Hoje nós conseguimos já, a lei foi aprovada, agradeço a todos os senhores que votaram favoravelmente, e conseguimos contratar os motoristas diretamente pelo município. Ok, eu agradeço, doutora Ana, pela resposta. Tem mais alguém que vai fazer pergunta? Então, só um momentinho, vereador. Como a nossa reunião estabelece que a duração do nosso horário é de 2 horas, para nós podermos continuar fazendo os questionamentos e com as respostas da doutora Ana, eu gostaria de botar em votação a prorrogação do nosso horário conforme for feito os questionamentos. Está em votação a prorrogação do horário. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Paulo Ferrares. Obrigado, presidente, vereadores, doutora Ana. Eu acho que já foi perguntado, mas eu vou dar mais uma questionada, doutora Ana, sobre o Ministério Público, o município, a Procuradoria do Município, o prefeito, foi ao Ministério Público solicitar uma orientação antes de tudo, antes da terceirização de serviço, sobre a melhor forma para ser contratado esse motorista? Ok. Na verdade, o papel do Ministério Público não é de orientação, certo? Ele recomenda muitas vezes, mas já tive a oportunidade de telefonar para lá, para análise de um edital, e a resposta foi de que o Ministério Público não era órgão de consultoria. Então, esse caso específico dos motoristas, diante da emergência, né, nem haveria possibilidade, nós estávamos no meio de uma pandemia, certo, com os serviços todos parados. Então, por essa razão, nós não cogitamos questionar o Ministério Público. De outro lado, eu posso dizer que a doutora Caroline ela tem sido parceira em diversos pontos, inclusive na Horas Aperfeiçoamento, que vocês têm conhecimento também. Nesse caso, nós trocamos muitas ideias e debatemos e até divergimos, né, ou concordamos, né, mas sempre no sentido do que for melhor para o município e para a administração pública. Mas nesse caso específico, como não é uma necessidade também, nós não precisamos, o órgão de consultoria da administração pública é a Procuradoria-Geral do município. E como Procuradora-Geral do município, o meu posicionamento foi da possibilidade de dispensa de licitação, embasada na lei. Então, me sinto muito tranquila quanto a isso. Procuradora, essa casa sempre foi muita parceira do município. Todos os projetos encaminhados com urgência aqui, todos os vereadores, no total aí, podemos dizer que nenhum se negou, quando é uma urgência, estar contribuindo com o nosso cidadão. Então, claro que isso aconteceu, quem sabe no momento o que se pensou foi a forma mais viável, quem sabe, mas não se pensou em momento nenhum de encaminhar um projeto aqui com urgência e chamar o extraordinário, se fosse o caso, no dia seguinte, como nós aprovamos o projeto, e chamar o extraordinário para que as coisas acontecessem também o mais rápido possível? Como eu falei antes, diante da situação em que a gente se encontrava, de chegarmos ao ponto de chegar a esse questionamento sobre a dispensa de licitação, e eu considerei, e ainda considero, que existe a possibilidade dessa contratação pela Lei 13.979, o artigo 4º especificamente. Não sei como vai se desenvolver a jurisprudência, né? Ou como vai se desenvolver os artigos e a doutrina na questão específica desse artigo.
Como ele é uma lei específica da Covid também, eu não imagino que ela vá ter uma duração tão longa, espero, para que a gente chegue ao ponto de chegar numa unanimidade. Mas, como eu disse, o que se verifica é que outros municípios comumente fazem esse tipo de dispensa e, principalmente, a lei autoriza. Então, na verdade, não houve no primeiro momento o pensamento de encaminharmos. Seria até benéfico para o município, nós pensamos naquele momento, se nós formos pensar, eu não sei se vocês viram a reportagem que teve no Fantástico sobre os motoristas de ambulância e a grande incidência de contaminação pela Covid, né, porque eles estão sempre muito vulneráveis, né, e isso também significa que o município, no caso de qualquer servidor contratado, ainda que temporariamente venha a adoecer, ele deverá ser reposto pelo município, o município arcará, no caso, com todos os salários e verbas, né, daquele servidor que está afastado por doença. Então, nós consideramos que seria benéfico para o município naquele momento, daquela forma. Obrigado, presidente. Obrigado, procuradora. Obrigada também. Mais alguma pergunta? Terminado as oitivas das testemunhas, suspendemos os trabalhos por 2 minutos. Encerrado a oitiva das testemunhas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao... Senhor presidente, como sugestão dessa questão de ordem... Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, como encaminhamento, gostaria que... Não chegamos lá ainda, vereador. Nós vamos chegar nesse momento. Eu estou só fazendo... Vamos chegar nos encaminhamentos. Desculpa, como o senhor falou em encerrado, eu pensei que... Não, encerrado os questionamentos. Agora, depois, nós vamos ao segmento. Ok, senhor presidente. Mas tudo bem. Encerrado o oitivo da testemunha, eu pergunto aos senhores vereadores se desejam fazer algum encaminhamento para os trabalhos da comissão. Então, você fica à vontade. Senhor presidente, o senhor me cortou por 2 vezes hoje. Senhor presidente, como... Você está apressado, vereador. Mas se abaixar vai cair o... Como encaminhamento, senhor presidente, eu gostaria de colocar em discussão com os membros vereadores aqui, e que foi falado muito pelo secretário de Saúde e também pela procuradora do município, sobre o setor de logística, tanto da saúde quanto de licitações. Então, gostaríamos de ser colocado aqui como encaminhamento, de a gente ouvir a Nelly e a Nelly. Certo. A Nelly, que é do setor de licitações, e a Nelly, que é do setor de saúde, como proposta, senhor presidente. Pois não, senhor vereador. Será encaminhado. Está em votação a solicitação do vereador assim mesmo. Só lembrando que nós já tínhamos encaminhado na outra reunião, para ver o setor de logística. Aí mais a Nelly, então, tá bom? Então... Não, isso. Então, perfeito. A Nelly e a Nelly, que é do setor de logística. É só porque a gente deu nomes, então. Então, desculpa aí. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os não favoráveis se manifestem. Aprovado por unanimidade. Mais alguém quer fazer algum encaminhamento? Então, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 16, do ocorrente terça-feira, às 14 horas. Boa tarde a todos.